lágrimas rolam enquanto ouço a sua voz. Lágrimas limpam as impurezas do coração e purificam, trazendo do Senhor o perdão. Ele jamais desprezará a um contrito coração que se quebranta e se rende em oração. O choro pode até durar a noite inteira, mas amanhã de manhã a alegria vai chegar. Eu tenho certeza. Ele enxugará do meu olhar toda lágrima. Cada vez que eu choro, eu vou semeando vitória. Ele enxugará do meu olhar toda lágrima. Eu vou semear chorando, mas vou retornar cantando, pois eu creio num Deus que pode enxugar toda lágrima do meu olhar. O choro pode até durar a noite inteira, mas amanhã de manhã a alegria vai chegar. Eu tenho certeza. Ele enxuga. Rádio Popular, agora são 18 horas e 18 minutos. Estamos restabelecido o nosso sinal para todo o Brasil, para todo o Espírito Santo, para todo o planeta Terra. Tivemos, não no estúdio da Rádio Popular, mas na região aonde abrange o estúdio da Rádio Popular, houve um blackout, ok? Deu uma pane, ficou escuro, faltou energia, mas com a graça de Deus e pela honra dele, já foi restabelecida a energia e o mensageiro também já está presente. Então nós já vamos, sem muito perder tempo, chamar a vinheta e colocar o mensageiro para trazer a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Olá, queridos, boa noite. Quero desde já louvar a Deus por essa oportunidade, por este momento, onde nós vamos compartilhar da palavra do nosso bom Deus com você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Eu quero desde já bendizer a Deus por essa oportunidade e declarar o meu amor, declarar que o nosso Deus é fiel, que Ele é bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Nós vamos, neste momento, orar a Deus, clamar ao Senhor, pedir que Ele nos direcione, que Ele nos mostre a tua glória, que Ele transborde o nosso coração com o poder que há no coração do nosso Pai Celestial. Eu quero orar com você essa noite. Abra teu coração, deixe Deus, através do Espírito Santo, falar com você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, nesta hora, Senhor, eu quero
louvar teu nome, eu quero glorificar o teu nome, te exaltar, te bendizer. Eu quero, Senhor, neste momento invocar o Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, tocar sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Deus, este filho que está ouvindo agora esta oração, meu Pai, talvez numa praça, em sua casa, em seu local de trabalho, eu quero pedir, Senhor, por aqueles que estão assistindo também através da internet, Senhor, meu Pai, que teu Espírito possa sondar cada coração e que o Senhor derrame, Pai, o teu poder, o teu amor sobre cada um, meu Pai, que se encontra em nome de Jesus, que se encontra talvez triste, desesperado, decepcionado. Eu quero ministrar cura, libertação, salvação e quero ministrar um novo tempo para a glória do teu santo nome, Pai. Nós te bendizemos, te exaltamos. Amém e amém. Pois é, querido, neste momento eu quero compartilhar com você um texto bíblico aonde está em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 1, eu quero compartilhar com você um texto das Escrituras que diz o seguinte: certo dia, Jesus estava orando e em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Querido e amado do coração de Deus, nesta hora eu quero trazer uma palavra para a tua vida, uma palavra que certamente mudará a tua história, que certamente transformará o teu ser. Hoje eu quero ministrar uma palavra sobre oração, sobre a importância da oração para as nossas vidas, a importância da oração para a humanidade. Querido, o Evangelho segundo Lucas, ele destaca como nenhum outro a importância que Jesus sempre deu à oração. No Evangelho de Lucas, Jesus é enfatizado, Jesus é conhecido também como um homem de oração. Em vários versículos, em várias passagens, nós vamos observar que Jesus sempre estava orando em lugares diferentes e por propósitos diferentes. Podemos então destacar que com certeza Jesus foi um homem de oração. E por que não dizer que Jesus tinha oração como um estilo de vida? Sim, Jesus viveu uma vida de oração. Jesus dedicou uma vida de oração. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, verso 7, diz o seguinte, presta atenção neste verso. Diz que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu com orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por sua reverente submissão. Aprendemos que o escritor do livro dos Hebreus diz que durante os dias de vida de Cristo, o Messias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas ao Pai. Por quê? Querido, o que é a oração? A oração, amado e amada, a oração é um contato ou o contato mais íntimo que o homem pode ter com Deus. Nós ouvimos Deus através de um louvor, ouvimos Deus através de alguém, ouvimos Deus até mesmo através de um panfleto evangelístico e ouvimos Deus através, principalmente,
da tua palavra. Nós ouvimos, Deus. Mas a questão é, e para falar com Deus? Para falar com Deus, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a se comunicar com Deus. Oração é uma comunicação íntima com Deus. Observe que a oração, ela alcança tanto os crentes e não crentes. A oração é para todos. Destacamos e observamos também que quando alguém está enfermo, alguém está em dificuldade, por exemplo, quando vamos em um hospital fazer uma visita e aquela pessoa que está no seu leito sabe de enfermidade, ela sempre nos pede algo. Você observa que ela não pede um louvor, ela não pede uma pregação, ela pede oração. Elas sempre dizem o seguinte: você pode orar por mim? Observamos que a oração é algo que todo ser humano busca, algo que todo ser humano tem necessidade. Alguém sempre está nos pedindo oração. Por quê? Porque a oração também nos protege. A oração é intercessória também. Quando nós aprendemos a interceder, a Bíblia diz no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, diz o seguinte: antes de tudo, rogo-vos que apresentem súplicas e orações e intercessões por todos os homens. A Bíblia nos ensina a suplicar e orar por todo ser humano. E neste momento, nesta hora, eu quero orar com você, eu quero orar por você. A oração, ela alcança aonde eu não alcanço. A oração vai aonde eu não vou. A oração tem um poder, querido, de transformar alguém, uma pessoa que está perto ou longe de mim. As pessoas podem rejeitar a minha pregação, as pessoas podem rejeitar a minha evangelização, mas um ser humano não pode rejeitar a minha oração. Eu oro por quem eu quero, a hora que quero e quando eu acho que devo orar. Neste momento, certamente, existem pessoas que estão me ouvindo, você que está me ouvindo agora ou assistindo agora. Eu posso, aonde eu estou agora, neste momento, aonde eu estou aqui, eu posso orar por tua vida. Eu posso abençoar tua vida. E eu quero desde já declarar sobre tua vida, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe tua história. Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida, você nasceu com um propósito, Deus te fez para uma missão. Querido, você não é obra do acaso, você não nasceu por nascer, Deus escolheu você para uma grande obra, para um grande projeto. Entendemos, querido, que hoje nós vivemos um tempo onde o ser humano sempre está buscando alguma coisa, sempre estamos insatisfeitos com alguma coisa. Certamente o ser humano tem um vazio, e este vazio, costumamos dizer que este vazio é do tamanho de Deus. É um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Quando nós temos um vazio de Deus, nós precisamos buscar a Ele, buscar o Pai, como preencher esse vazio. Observamos que no texto que nós lemos, em Lucas capítulo 11, verso 1, eu quero destacar 3 tópicos sobre esse versículo. Observamos que na parte A do versículo, a Bíblia diz que Jesus estava orando em um determinado lugar. O segundo tópico é que os discípulos observavam o mestre da oração, Jesus Cristo, orar. O terceiro tópico que eu quero te mostrar é que quando eles observaram Jesus Cristo orando, eles fizeram um pedido a Jesus. E o pedido foi: Senhor, nos ensina a orar. Querido, sabemos muito bem que alguém só busca aprender aquilo que não sabe. Deste pedido dos discípulos, dos apóstolos para Jesus, eu vejo neste pedido, eu vejo uma parte negativa
e uma parte positiva. Qual é a parte negativa? A parte negativa que eu vejo é que estes homens que fizeram esse pedido a Jesus, reconhecendo, dizendo: Senhor, me ensina a orar, nos ensina a orar, eram homens que andavam com Jesus. Não era qualquer homens, eram homens escolhidos por Jesus. Eram homens que Jesus escolheu para uma missão. Eram homens que tinham visto milagres, maravilhas, sinais. Eram homens íntimos de Jesus. Mas surpreendentemente me constrange em saber que esses homens, por mais que andassem com Jesus, eles admitem e dizem: Senhor, me ensina a orar. Eles estão reconhecendo que eles não sabem orar. Eu posso afirmar nesta hora que quantos de nós estamos na igreja, quantos de nós até mesmo lemos a Bíblia, quantos de nós estamos louvando o hino, cantando cânticos a Deus e não sabemos orar. Hoje as pessoas têm uma grande dificuldade para orar. Observe também que quando nós estamos de frente à televisão, de frente a qualquer rede social, nós passamos minutos, horas e horas de frente a uma rede social, de frente ao WhatsApp, de frente ao Facebook, YouTube e tantos outros. Mas observe que quando nós vamos orar, nós dobramos nossos joelhos para orar e começamos a conversar com Deus, e vem aquela fadiga, aquele sono, aquela canseira, e parece que passaram-se 2 horas orando, e quando nós levantamos a oração, olhamos no relógio e observamos que oramos 2 minutos. Então, nós estamos carecas de saber que orar não é fácil. Orar muitas vezes é um gigante para muito cristão, mas a oração, eu quero te dizer, meu amado, que é o único caminho íntimo de contato com Deus. A oração é um diálogo com Deus. O cristão, o ser humano que não ora a Deus, ele não conversa com Deus. E qual filho que não precisa conversar com o Pai? Observamos também, destaco também, ó querido e querida do Senhor Jesus, que quando esses apóstolos fizeram esse pedido a Jesus sobre: Senhor, nos ensina a orar, Jesus, ele vai nos dar uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. E Jesus, ele diz o seguinte: quando vocês começarem a orar, vocês vão dizer o seguinte: Pai Nosso que estás no céu. Observe que Jesus usa a frase Pai Nosso. Agora, por que Jesus nos ensina a entrar a oração chamando Deus de Pai? Simplesmente porque é o seguinte: todos os profetas do Antigo Testamento, os escritores antigos, eles reconheciam Deus como Pai. Eles sabiam que Deus era um Pai, mas nenhum deles tiveram a coragem e a intimidade de chamar Deus de Pai. Quando Jesus vem, Jesus, ele nos ensina e quebra todo o paradigma e quebra todo o bloqueio, todo o laço de falta de intimidade com Deus. E Jesus está nos ensinando o seguinte: olha, quando você for orar, chame Deus de Pai. Por que Pai? Simplesmente, querido, Jesus estava dizendo: olha, sabemos que Deus é Deus, sabemos que Deus é o Criador de tudo, sabemos que Deus é Senhor e que Deus é grande e que Deus é poderoso, mas precisamos entender que Deus, ele é o nosso Pai. E todo pai sonha com uma vida melhor para os teus filhos. Deus não quer somente ser o seu Deus, porque Deus ele já é. Deus quer ser o seu Pai. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer te chamar de filho. Em João capítulo 1, verso 12 diz que todos aqueles que receberam Jesus e creram no seu nome, essas pessoas vão receber o poder de ser chamados filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você neste momento. Deus quer ser o seu Pai. Deus não quer ser somente o seu Deus, porque Deus ele já é. Deus quer ser o seu Pai. E todo filho, quando tem um pai, ele decide obedecer ou não obedecer ao seu pai. Mas Deus quer que você obedeça a ele como pai, porque Deus te ama. Porque Deus, querido, quer mudar a tua vida. Deus quer mudar o teu ser. Eu não sei, amado e amada, o que você tem passado. Eu não sei quanto tempo você tem gastado em oração. Eu não sei quanto tempo você tem investido em oração. Eu não sei.
Mas eu sei, querido, com a certeza que tem, é que a oração tem sido uma atitude, uma atividade muito difícil para os cristãos. E é por isso que nós temos vivido tempos complicados, mesmo dentro da própria igreja, porque eu não vou colocar todos, mas existem muitos cristãos que perderam, querido, a essência e o prazer da oração. Olha, eu tenho chegado a uma conclusão. E qual é a conclusão, pastor? A conclusão é o seguinte, querido. Eu tenho entendido que as pessoas não oram mais, não é nem porque não querem orar. Eu tenho chegado à conclusão que as pessoas não oram mais do que costumam orar, porque as pessoas não creem mais no poder da oração. Eu costumo orar ao meu Deus alguns momentos das 24 horas que eu tenho. E quando eu entro no quarto para orar a Deus, eu pinto o quadro que está em Mateus capítulo 6, que o próprio Jesus disse que quando nós formos orar ao Pai, entramos em nosso aposento, em nosso quarto, fechamos a porta do quarto, e o Pai que está em secreto, que nos vê em secreto, nos recompensará publicamente. Querido, quando eu entro para orar no meu quarto, sabe o que eu imagino? Eu imagino que Jesus diz que o Pai está me vendo em secreto, que o Pai está me observando em secreto. E quando eu converso com meu Pai, o meu Pai me escuta. Querido, Deus escuta a tua voz. A Bíblia diz que quando Deus também se referiu no livro do profeta Jeremias, Deus disse o seguinte: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes, profundas e firmes que você não conhece. Querido, eu não sei qual é o grau de intimidade que você tem com Deus, mas Deus quer ter algo maior contigo. Deus tem algo poderoso para a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai desistir de você. Você é amado. Você tem potencial. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é qualquer um. Querido, você é escolhido. Você é escolhida de Deus. Sabe, existe em você algo tão grande, algo tão bonito, que você ainda não sabe. Nesta hora, como ministro do Evangelho, eu quero te dizer que Deus escolheu você. Deus chamou você para um propósito. Todo ser humano nasceu com um propósito. Tudo que é criado na terra, querido, é criado por um propósito. Querido, uma simples caneta que foi criada tem um propósito. Qual é o propósito de uma caneta? Simplesmente escrever. Se uma caneta, querido, tem um propósito, quanto mais você. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para conquistar. Você nasceu, querido, com um grande propósito, uma grande missão de Deus para a tua vida. Será que você já se perguntou na tua vida da onde você veio? Por que você nasceu? Para que você nasceu? E para onde você vai? Nós temos uma origem. Nós temos uma finalidade. Nós temos um chamado de Deus sobre nós. E nessa hora eu quero compartilhar com você, querido. Eu quero declarar sobre a tua vida que Jesus te ama. Que Jesus não abre mão de você. Sabe, o vício não é maior que o amor de Jesus sobre a tua vida. O mundo não é maior que o amor de Jesus sobre a tua vida. Querido, nenhuma palavra contrária é maior que a palavra que Deus liberou sobre nossa vida. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho por nós. O Senhor apostou em você. O Senhor acreditou em você. Entendo, querido, que quando nós voltamos
e entendemos o que é a oração. A oração é simplesmente uma vida dedicada, um diálogo íntimo com o Pai Celestial. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar, ou seja, orai continuamente. O Senhor quer que a nossa oração seja do começo ao fim. O Senhor quer que a nossa oração seja em todo momento, em todo instante. Precisamos entender a importância da oração. A oração abençoa os que estão perto e abençoa os que estão longe. Jesus começou o seu ministério orando quando ele foi batizado. E ele terminou seu ministério público na cruz, pendurado na cruz, orando, quando ele disse: Pai, te entrego o meu espírito. Jesus nos ensina que tudo se começa com oração e tudo se termina em oração. Desde já eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela sua atenção. Eu sou o pastor Wagner da Igreja Batista Monte Sião, teu servo, e vejo uma grande honra de Deus em poder compartilhar com você esta palavra. Você que há muito tempo não tem orado a Deus, querido, volte a orar hoje. Volte buscar a Deus hoje. O Senhor sente saudade de ouvir tua voz. Eu posso orar por você, mas você pode orar por você mesmo. Você pode ter sua própria intimidade com Deus. Eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu quero te dizer que Jesus te ama e que Ele não abre mão de você. Deus abençoe, sabe, tudo em tua vida. E que Ele te alcance e que Ele cumpra todo o propósito sobre você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe para a glória dEle. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos, então, concluir com uma oração. Aonde você estiver, feche teus olhos, que eu quero orar por tua vida, quero abençoar você. Amém? Senhor, Pai querido, Pai eterno, neste momento eu quero louvar a Deus por essa rádio, Senhor, por esse meio de comunicação que tem alcançado muita gente no Brasil, fora do Brasil. Eu quero pedir que o Senhor prospere, sabe, este propósito desta rádio, Senhor, este programa, o qual nos dá a oportunidade de propagar Teu Evangelho. Quero abençoar as famílias que me ouvem, os jovens que me ouvem, os que estão trabalhando agora, os que estão chegando do seu trabalho, os que estão, talvez, meu Pai, caminhando, os que estão numa praça, os que estão assistindo. Eu quero ministrar uma bênção sobre Tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o Teu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti derrame a glória, o poder, a unção, a paz, o amor e a salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, querido. Glória a Deus. Aleluia. Ai, Jesus. Rádio Popular, agora são 18 horas e 45 minutinhos, 18 e 45. Nós desde já agradecemos muito a Deus. Queremos agradecer a Deus porque, devido ao problema que nos aconteceu no sábado, aqui não conseguimos transmitir para as outras comunidades o programa Falando de Jesus, mas conseguimos transmitir para a região do bairro de Taquarão. E hoje, exatamente mais uma vez, na abertura do programa Falando de Jesus, houve um blackout na região nossa mais uma vez. Eu só quero agradecer a Deus porque Ele está no controle de tudo. E nada aqui nós vamos fazer se não for a permissão de Deus. Nada aqui vamos receber um mensageiro se não for aprovado por Deus. E jamais aqui vai ter alguém
que não tenha o compromisso com a palavra dele, porque o programa Falando de Jesus não é um programa da Rádio Popular. O programa Falando de Jesus não é para o ego do proprietário da Rádio Popular. O programa Falando de Jesus é o programa de Deus, onde a Rádio Popular assumiu o compromisso da propagação da palavra dele através dos seus mensageiros, através dos seus pastores, através das pessoas que amam, as pessoas que gostam de falar de Jesus, as pessoas que gostam de testemunhar de Jesus. Por isso, todos os problemas que nós tivemos aqui, exatamente até na chegada do mensageiro, mas Deus nos honrou com mais essa palavra que chegou na sua casa, chegou aí na sua praça, chegou aí no seu comércio, chegou principalmente no seu coração. A palavra de Deus não é para entrar no ouvido e sair no outro. Pelo contrário, é para entrar dentro do nosso coração. Esse é o nosso propósito aqui do programa Falando de Jesus para a sua vida e para a nossa vida. Ok? Quero já pedir desculpas aí aos nossos interlocutores que realmente perceberam na hora que faltou o sinal, imediatamente nós entramos em contato, eles entraram em contato e nós restabelecemos o sinal. Peço desculpa pelos alguns minutos exatamente que passou. Inclusive, quero mandar um abraço para toda a equipe da Prefeitura Municipal da Serra, que está na Praça de Vista da Serra, onde eles estavam começando a fazer um trabalho e esperaram até o momento para começar o seu trabalho. Que possa abençoar todos e também o presidente Levi. Rádio Popular, agora são 18 horas e 48 minutos, 18 e 48, nós vamos ficando por aqui, mas amanhã eu convido a você para estar junto conosco, para ouvir mais uma palavra de Deus para o meu coração e também para o seu coração, ok? O mensageiro está agendado. Se ele vai estar, você vai ter uma mensagem abençoada. Mas se ele não puder, você vai ter a mensagem abençoada. Porque a ordem que nós temos do Deus Pai Todo-Poderoso, que aqui não pode faltar a sua palavra. Seja ela vinda do exterior, seja ela vinda do interior, seja ela vinda do Rio de São Paulo, não importa se vem de Nova Carapina, se vem de qualquer lugar. O mais importante é a palavra de Deus na minha vida e na sua vida. A todos vocês, mais uma vez, uma ótima noite e até amanhã, se Deus assim permitir. Com todos os problemas, estaremos aqui, se assim Ele quiser. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar.